Boa noite, queridos irmãos. É uma alegria vê-los e é uma alegria poder compartilhar da palavra do Senhor. Obrigado por estarem aqui, obrigado por valorizarem o culto, obrigado por orarem pela pregação, orarem pelo pastor. E que este culto seja de grande enriquecimento para os nossos corações. Vamos ler a palavra do Senhor, por favor. Muito bem, lá está. A palavra diz: e consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Palavra do Senhor na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículos 24 a 25. A carta aos Hebreus é uma carta cujo autor não se conhece. Há muitas tentativas e muitas opiniões, mas na verdade não sabemos quem escreveu esta carta aos Hebreus. Alguém disse que foi uma mulher, porque no final da carta está, depois de uma carta enorme, a carta diz: eu vos escrevi com poucas palavras. Isso deve ser coisa de mulher, né? Muito bem, vamos ver o nosso tema? Vamos lá. A interação cristã. A interação cristã. A verdade central é o conteúdo, é o comprimido da pregação. É uma frase que resume a ideia total daquilo que a pregação contém. Então, o tema é o assunto sobre o que vamos falar, e a verdade central é o resumo daquilo que vamos falar. A gente usa esse método, eu sempre falo, porque sabemos que não é possível que os irmãos guardem tudo na sua mente, mas queremos que guarde uma parte que resuma a ideia principal. A interação cristã deve ser praticada por todos os crentes. É uma palavra para todos os crentes. Vamos prosseguir tentando a introdução. Interação cristã é o relacionamento entre pessoas que se influenciam, modificando-se mutuamente para melhor, por meio de comportamentos determinados pela experiência cristã. Eu vou chamar quem aqui, a irmã Sibélia, por favor. Por favor. Fique aqui, olhando para mim. Eu vou fazer um gesto e vamos ver como é que a irmã vai reagir. Boa noite. Boa noite. A paz do Senhor. Isso é interação. Isso é interação. Eu assumo um comportamento e ela responde com outro comportamento. É isso que é interação. A interação é o núcleo, o centro da convivência do ser humano. Toda a vida em comum é interação. Quando a gente sai, a gente abraça, a gente pergunta, a gente faz alguma coisa. Isso é interação. Agora, a interação cristã é aquela que produz um bem. Porque eu posso interagir, por exemplo, com o pastor Edson, desprezando a camisa dele. Bom, pastor Edson, você vê que essa camisa é horrorosa e tal, né? Aí ele vai ficar chateado. Eu agi, ele interagiu, mas não fez bem. A interação cristã faz bem. Toda vez que houver uma interação, se ela for uma interação cristã, como eu falei, por meio de comportamentos determinados pela experiência cristã. A experiência cristã diz que eu devo ser gentil. Essa experiência cristã mostra isso.
E se o meu comportamento está dentro dessa experiência cristã, vai fazer bem. Se eu me relacionar com o irmão Wesley e ele não se sentir bem, possivelmente eu não agi como um cristão. Em casa, se eu brigo com meu filho, sou grosseiro com ele, ele sai triste, a mulher discute com o marido sai de casa, não foi uma interação cristã. A interação cristã faz bem. É isso que está escrito aqui. Pode voltar, por favor. Obrigada. Muito obrigado. Depois pega o cachê com a irmã Maria José. Pois bem, é sobre isso que eu quero falar. É sobre a interação que é cristã. Vamos imaginar que dois budistas que não são cristãos se encontram, conversam e os dois ficam felizes. Eles não são cristãos, mas a interação foi cristã. Entendem? Não é preciso ser cristão para interagir cristamente. Certo? E não é sempre que o cristão age de forma cristã. Às vezes, dois não cristãos, dois budistas, dois pagãos. Eu tinha um professor que era pagão, não pagão, ateu. E os relacionamentos dele eram sempre benéficos, sempre fazia bem conversar com ele, perguntar a ele. Ele não era cristão, mas tinha um comportamento cristão. Né? Assim por diante. Então, o que nós queremos dizer é o seguinte: o apóstolo, o escritor, que não é apóstolo, não sabemos quem, ele fala dessa interação, uma interação que existe entre a comunidade dos crentes. A carta aos Hebreus é carta para crentes. Eles eram hebreus, se converteram ao Evangelho, depois desanimaram e o escritor está querendo atraí-los. Por isso escreveu essa carta a eles. Carta para judeus que eram crentes e deixaram o Evangelho. Então ele espera beneficiar esse agrupamento de hebreus cristãos que estão afastados. Vamos continuar. A interação é definida pela expressão uns aos outros. Então a irmã veio aqui, eu estendi a mão, ela estendeu a mão. Uns aos outros. E essa expressão, em grego alelos, quem estuda biologia sabe que os cromossomos, onde estão os nossos genes, eles são em dupla, né? São pares. E eles, um é alelo do outro, um ao outro. A ação genética é feita na base de dois componentes, os cromossomos. Um alelo, outro alelo. E os dois juntos, na interação dos dois, surge a vida. Pois bem, essa expressão, uns aos outros, alelos, aparece dezenas de vezes no Novo Testamento. Então eu mencionei algumas aqui, algumas interações. Amai-vos uns aos outros. Amai-vos uns aos outros. Certo? Eu amo o Alexandre, ele me ama. Eu amo a irmã Bernadette, ela me ama. Eu respeito a irmã Iracema, ela me respeita. Pois bem, consideremos-nos uns aos outros. Isso é interação, isso é uma reação de alelos. Desculpa, acho que eu fiz confusão. Introdução. Tá certo. Perdoai-vos uns aos outros. Isso é interação, certo? Nós discutimos, eu ofendo você, você me ofende, depois eu te perdoo, você me perdoa. Isso é interação cristã. Agora, se eu ofendo você, você não me perdoa, não perdoa você, não é interação cristã. E não é benéfica. Toda interação cristã é benéfica. E o nosso esforço deve ser que todo o nosso comportamento seja cristão. Porque assim nós vamos ser, como diz o hino, vasos de bênçãos. Vamos abençoar sempre que nos encontrarmos uns com os outros. Abençoai-vos uns aos outros. A palavra abençoar aparece na Bíblia muitas vezes, e aqui nós podíamos traduzir como elogiar.
A palavra abençoar é eulogia, eulogeo do verbo, e significa elogiar, elogio. Abençoar em grego é elogio. Então, elogiai-vos uns aos outros. Geralmente, em algumas situações hostis, não existe esse abençoar, esse elogiar. Existem palavras duras, palavras de ofensa, palavras de maus tratos. Orai uns pelos outros. Orai uns pelos outros. O Montoniel está doente, eu oro por ele. Eu estou doente, ele ora por mim. Isso é cristão. Isso é cristão. Agora, a igreja toda ora por mim porque eu estou doente, a igreja toda ora por mim e eu não oro por ninguém. Né? Aí falhou a interação cristã. Não é uma interação cristã. Pois bem, continuando. A interação cristã deve ser praticada por todos os crentes. Todo crente deve ter esse comportamento que, ao interagir com outro cristão, o resultado seja bem-estar, bênção. A nossa tarefa, irmãos, é procurar ser bênçãos uns para os outros. O marido ser uma bênção para a esposa ser uma bênção para o marido, o filho ser uma bênção para o pai, o pastor ser uma bênção para a igreja ser ser uma bênção para o pastor. É isso que está dizendo aqui. Orai uns pelos outros, cuidai uns dos outros. Pois bem, continuando. Condutas chaves da interação cristã. Então, nessa passagem nós temos condutas que conformam, que definem essa interação cristã. Consideração. É cristão. Consideração pelo outro é uma conduta cristã. Eu considero você, respeito você, você me respeita, você me considera. Isso é uma conduta cristã, faz bem para você, faz bem para mim. Eu vou para casa feliz e você vai para casa feliz. Há pessoas que se aborrecem na igreja, discutem na igreja, ficam de mal na igreja, abandonam a igreja, ficam de mal com o marido, com mal com os filhos. Isso não é cristão. Jesus, quando ensinava, ele verificou que as pessoas achavam muito difícil aquele ensino. E é verdade. Jesus falou, quem puder, faça. Eu conversei com uma moça ontem e ela falou das dificuldades de relacionamento e ela quer se relacionar bem e a situação dela mostra que é difícil. É difícil. Falhamos cada dia, redondamente, mas é o que a palavra de Deus exige de nós. Então, a consideração, estimulação, encorajamento. É cristão. É cristão. O irmão não vem à igreja, está triste, desanimado, porque está desempregado, não quer vir à igreja. Eu vou lá e o encorajo a vir à igreja. Isso é cristão. O irmão está triste em casa, está doente, está deprimido. Você vai lá, conversa com ele, ora por ele. Isso é cristão. É interação cristã. Estimulação, aproximação. Aproximação. E admoestação. Então, aproximação. Aproximar um cristão para agir cristamente, ele não pode se evadir da comunidade. Ele tem que se aproximar. Isso tudo está escrito nesses 2 versículos que eu li, que eu vou tentar desenvolver melhor durante a minha palavra. Então, nós vamos ver de que depende a interação cristã. Todas as coisas têm algo de que depende, por exemplo. De que depende? O que é preciso para nós termos essa interação cristã? De que nós precisamos? Porque às vezes falha. Nós não temos a interação cristã. A interação às vezes até temos, às vezes não temos, às vezes até temos. Mas não é uma interação que seja cristã. Então vamos ver de que depende. Primeiramente, a interação cristã depende da consideração pelos irmãos. Consideração. Consideremos-nos uns aos outros.
é o escritor aos Hebreus, ele está pedindo para a comunidade que haja consideração mútua, certo? Eu considero Danilo, Danilo me considera, eu considero Pedro, Pedro me considera, certo? O Otoniel considera o Alex considera, consideração. Consideremos-nos uns aos outros. Consideremos-nos uns aos outros. Continuemos. Consideração significa preocupação pelo próximo. A palavra está relacionada ao verbo noel. Noel é mente. Mente. Significa conhecer, perceber, entender, observar, levar em conta. Isso é a consideração. Então, eu penso na irmã Expedita. Procuro saber do que ela está precisando. Percebo a sua presença. Entendo as suas preocupações. Observo para ver se ela está bem ou não está bem. Isso é consideração. A consideração exige um esforço mental. Porque eu não posso considerar uma pessoa sem usar a mente em relação a ela. É lembrando dela, pensando nela, procurando saber dela. É dessa forma que há a consideração. De outra forma, não há. Então vamos continuar. Noel significa conhecer, perceber, entender, observar, levar em conta. Tudo isso está ligado à consideração. Onde está a irmã Silvia? Não sei. Isso é falta de consideração. Não saber o que está acontecendo com o outro. Se eu não sei o que está acontecendo com uma pessoa, ela não vai achar que eu a considero porque ela está passando uma situação que eu não sei. Então eu preciso saber do outro. Preciso saber do outro. Pois bem, a consideração é fruto de uma atividade mental consciente e voluntária. Eu só considero a irmã Lavínia se eu quiser, aqui na mente, se eu decidir aqui na mente. Se eu tomar a decisão de considerar a irmã, eu vou considerar. Agora, se não vem na minha mente o fato de que é necessário considerar a irmã, eu não vou considerar. Você vai passar por mim na rua, eu não vou ligar que você para mim não seria nada. Então, a consideração é consequência de um esforço da mente. Eu decido me preocupar com o outro, conhecer o outro, servir ao outro, estar ligado ao outro. Vamos continuar, porque esta é a palavra de Deus. Alguns comentários sobre esta parte. A consideração pelos irmãos deve nos levar à estimulação. Ele diz assim: consideremos-nos para estimular. Quer dizer, a consideração não é uma coisa vazia, ela tem um impacto. A consideração tem um impacto. Então, nós consideramos o irmão, consideremos-nos uns aos outros para produzir estímulo, certo? Estimulação significa levar alguém a um paroxismo. A palavra aqui não importa. Isto é, paroxismo é um impulso intenso para uma realização importante. Eu vou visitar uma pessoa, na casa da pessoa. Se a pessoa está doente, eu considero essa pessoa. Mas ela não quer ir ao hospital. Ela precisa de estímulo. Entendeu? Ela não quer ir ao hospital. Eu vou porque eu a considero, eu me preocupo com ela, eu percebo o seu problema, eu vou estimulá-la a buscar o que é bom para ela. O estímulo é isso. A pessoa, às vezes, ela tem um estímulo interior, ela mesma tem esse estímulo, mas muitas vezes não tem. Veja o caso do filho pródigo. Ele estava longe lá, longe do pai, longe de comida, longe de amigos, né, passando fome. Aí ele diz assim: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Ele foi estimulado. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Esse é um paroxismo.
Ele simplesmente levantou e foi. Mas esse irmão que eu visitei, que está na cama, doente, pastor, não adianta não, isso aqui já foi em tal lugar e tal. Ele precisa de um estímulo. E nós precisamos estimular uns aos outros. Precisamos viver de tal maneira que um sirva de encorajamento para o outro. Se nós nos encorajarmos em casa, no trabalho, na igreja, tudo vai ser melhor. Agora, se nós não encorajarmos as pessoas, então a estimulação significa levar alguém a um impulso, esse impulso intenso para uma realização importante. Eu vou conversar com aquele irmão, eu vou orar com aquele irmão, ele está desanimado, ele acha que vai morrer, mas eu o estimulo. Aí ele concorda. Aí chamamos a ambulância, e ele vai ao hospital, e ele é tratado, e ele melhora. Isso é interação cristã. Benéfica. Faz bem. Uma pessoa está sem emprego, perdeu a esperança de procurar. Está em casa lá, não vou mais não mando mais currículo não. Eu conheço um senhor, um homem inteligente, de uma ótima aparência, casado com esposa, um engenheiro, está há 8 anos mandando currículos. Ele está fazendo trabalho aqui e ali, um trabalho esporádico, mas há 8 anos ele não consegue. E eu digo para ele, continua, manda, vai. Isso é cristão, estimular o outro para lutar. Orar pelo doente, estimular o doente, para que ele tenha ânimo de se tratar, de tomar os remédios. Aquele que não tem o trabalho, a família sofredora, deve ser encorajada, reunir a família toda, encorajar, vão, vocês vão conseguir. Outro comentário. A estimulação deve visar ao amor. Aqui o texto que nós lemos diz que esse estímulo é para produzir amor e boas obras. O estímulo cristão, a estimulação cristã, não é uma coisa sem propósito. O escritor diz assim, para a estimulação, a fim de produzir amor e boas obras. Então, a estimulação tem essa finalidade, amor e boas obras. Um famoso psicólogo disse que amor inclui interesse, preferência, ação e bem potencial. Então, interesse. Ninguém pode ser indiferente àquele que ama, porque o interesse é a preocupação pelo outro. Se eu sou indiferente, eu não tenho interesse. A preferência, quer dizer, entre ficar dormindo e levar o irmão ao hospital, eu prefiro levar o irmão ao hospital. Isso é amor. Agora, se eu prefiro ficar dormindo, eu prefiro ver o jogo lá no campo, no estádio, e deixar a esposa em casa doente, a preferência foi pelo jogo. Porque eu já vi casos, por exemplo, de o homem deixar a mulher doente e ele vai para o campo de futebol porque ele quer ver a decisão lá. Então, no caso, a preferência dele foi pelo campo de futebol e não pela esposa doente. E esse Reiso, que é o psicólogo que eu menciono, ele alega que não é possível amar sem preferência. O amado é preferido. A ação é que o amor leva a fazer algum bem, deve agir em favor de uma pessoa, cuidar dessa pessoa, fazer alguma coisa. E o bem potencial, que significa que a gente não pode fazer mal a ninguém. A Bíblia diz, o amor não faz mal ao próximo. Quer dizer que é impossível eu ter uma conduta de amor que prejudique o meu próximo. É impossível. Iracema se lembra, nós fomos membros de uma igreja que tinha uma chamada comissão de disciplina. E essa comissão de disciplina era um grupo de irmãos
que deviam corrigir o crente que estava errado. A função deles era essa, corrigir alguém que errava, um jovem que fez uma coisa errada, alguém que brigou. Então tinha essa comissão chamada comissão de disciplina. E essa comissão visitava essa pessoa. E muitas vezes essa pessoa ficava pior. Porque aquele grupo de irmãos não eram treinados para demonstrar o amor de forma a produzir o bem. O amor não faz mal ao próximo. Qualquer atitude minha, se eu sou aqui na igreja, faço alguma coisa que traz um mal para um de vocês, isso não é de amor. Pode dizer, pastor, isso aí não é um ato de amor. O senhor fez mal ao irmão. Ele está chorando, ele está triste, ele está amargurado, ele está magoado. O senhor não fez bem. Porque o amor não faz mal ao próximo. E a consideração, a interação cristã visa ao estímulo para o bem, para estimular ao amor e às boas obras. Então, se eu estimulo o irmão José Roberto cristamente, ele vai se sentir mais livre para amar. E vai procurar fazer mais coisas boas que agradam a ele e que agradam a Deus. O terceiro é que a estimulação, já disse, deve levar à prática de boas obras. Amor e boas obras. Então é isso que todo cristão precisa. Amar mais e fazer mais o que é bom. Boas obras é isso, fazer o que é bom. E o quarto comentário é que a consideração estimulação deve ser praticada por todos os crentes. A palavra uns aos outros, que dá a ideia de interação, essa expressão uns aos outros inclui todo mundo. Inclui todo mundo. Então, na Bíblia, geralmente, a palavra dirigida à igreja não é dirigida só a uma pessoa. Não é dirigida só a um diácono, só a um pastor. Ela é dirigida a toda a comunidade. Amai-vos uns aos outros. É todo mundo amando todo mundo. Perdoai-vos uns aos outros. É todo mundo perdoando todo mundo. Se aqui o irmão pastor Edson perdoa a irmã Neuza por alguma coisa, mas eu não perdoo o irmão Edivaldo, então não é todo mundo. Tem alguém perdoando e alguém não perdoando. Entende? Então, perdoai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros, socorrei-vos uns aos outros, levai as cargas uns dos outros. É isso que está escrito aqui. Bom, passando para o segundo argumento, a interação cristã depende de proximidade, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns. Porque vejam só, a coisa principal na vida cristã é essa aproximação. A igreja cristã surgiu quando um grupo de pessoas foram juntas lá para Jerusalém, se ajuntaram e desceu o Espírito Santo. Às vezes pessoas que estão sozinhas ali, estão pedindo o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma dádiva comunitária, é uma dádiva para a igreja. O Espírito Santo não desceu para uma pessoa isolada aqui, outra ali, outra lá, não. O Espírito Santo veio para a comunidade. O Espírito representa o máximo bem de Deus. E é nessa aproximação, nessa proximidade, é que nós recebemos as melhores coisas. Por isso, o escritor diz, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns. Aliás, a consideração, a interação, ela não pode ocorrer no isolamento. No isolamento. Então, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, porque muitos cristãos, principalmente cristãos hebreus, não foram mais. Naquela época não havia templos como o nosso. A igreja era doméstica, ou seja, a igreja era nos lares. Durante mais de 300 anos, os cristãos não construíram templos.
catedrais, grandes prédios que a gente vê por aí afora. Durante 350 anos, nenhum líder cristão construiu o templo. A igreja era nas casas das pessoas, a igreja era doméstica. Então vamos mais aqui, todos vocês aqui aceitaram o evangelho e eu também, certo? Aí eu falo, a igreja vai para a minha casa, e vocês iam para a minha casa, e lá se reuniam. E aí eu ensinava para vocês, dava o lanche para vocês, essa era a igreja. Em alguns tempos, quando a igreja era perseguida, eles se reuniam nas florestas e até nos túmulos. A igreja se reunia, mas não tinha templo. Mas, seja lá onde fosse, as pessoas estavam lá, elas estavam juntas. Uma vez nós estivemos, Iracema, eu e mais um casal, estivemos num lugar chamado Jauru, em Mato Grosso. E nos pediram para ir à escola dominical, a escola bíblica dominical. Eu preguei na igreja, mas eu tinha a escola dominical e nós fomos à escola dominical. A escola dominical era assim, nós chegamos, era um campo de bois. No meio desse campo tinha uma construçãozinha. Aquilo ali era uma construção onde se colocavam os bezerros recém-nascidos. Mas aos domingos, ali era que a escola dominical funcionava ali. E nós chegamos lá, não tinha nenhum bezerro, e alguns irmãos estavam lá, no meio do campo de boi, naquela casinha onde se colocavam os bezerros, que acabaram de nascer, para protegê-los. E ali estudamos a Bíblia, na escola dominical. E os irmãos estavam lá. Então, eles não deixavam de ir, eles estavam lá e nós ali estudamos. Não tinha nenhum conforto, mas era um lugar de reunião. Congregação é o grupo de pessoas em um lugar. Eu anotei aqui, então, duas coisas muito interessantes. Primeiro, os motivos comuns para o abandono da igreja, o abandono da congregação. Inapetência. A palavra inapetência dá a ideia de sem apetite, sem interesse. Você pode fazer o melhor almoço do mundo, pode preparar a melhor comida do mundo. Se a pessoa não tiver apetência, se ela não tiver fome, não adianta. Se eu não tiver com fome, não adianta você mostrar os melhores pratos do mundo. Então, não adianta a igreja ser a melhor igreja do mundo, mais maravilhosa do mundo, com o coro mais maravilhoso do mundo. Uma vez eu falei que eu queria uma igreja com órgão de tubos. Entende? Às vezes até ainda sonho que a minha igreja tem um órgão de tubos, um órgão enorme. Certo? A gente pensa essas coisas. Mas, aqui, a inapetência. Desinteresse. Autossuficiência. Autossuficiência é aquela orgulho, vaidade. Eu sou melhor do que aqueles irmãos lá. Por que eu vou lá? Se o irmão fulano fez isso, a irmã fulana fez aquilo, o pastor falou isso, eu não vou lá não. Esse orgulho, essa vaidade de achar que é melhor do que a igreja. Ou que tem alguém lá que é pior do que eu. Tem muita gente boa lá, mas tem o fulano lá que aquele cara não presta, eu não vou lá não. Vou contar para os irmãos aqui baixinho. Uma vez veio um casal aqui, começou a frequentar. Aquele irmão, ele tinha sido de uma outra igreja, e ali ele era líder. E ele veio aqui, eu conversei com ele, ele gostou muito daqui. E o que nós combinamos é que eles ficariam vindo aqui. E que ele iria ser ajudador, ia ajudar a igreja. Que ele sabia fazer muita coisa na igreja. Ele tinha vocação para diaconato. Aí, um dia ele sumiu. Ele veio umas 4, 5, 6 vezes. Ele sumiu. Aí ele falou assim. Eu falei, você não foi mais? Ele falou assim, pastor, eu não vou mais lá não. Por causa de uma pessoa que eu vi lá. Não vou lá, por causa daquela pessoa. Com aquela pessoa lá, eu não sabia que aquela pessoa se congregava lá. E eu nem sei quem era essa pessoa. Mas ele não veio mais. Quer dizer, ele é melhor.
Eu não vou lá porque lá tem um fulano, eu sou melhor do que ele, eu não vou lá. Pessoas que não iam à igreja, não, o pastor só fala abobrinha, o coro cantou errado, isso aqui desafinou, o banheiro não é bom. Graças a Deus, né, nós aqui saímos daquele banheiro, que os banheiros aqui eram horríveis. E se uma pessoa dissesse, eu não vou na sua igreja por causa do banheiro, tudo bem, o banheiro não presta mesmo. Mas depois nós reformamos os banheiros, não há motivo para que a pessoa não venha aqui porque não gosta do banheiro, não faz sentido. Né? Pois bem, autossuficiência. Eu conversava com um moço no táxi, motorista, falando com ele sobre o Evangelho. Ele cresceu na igreja, foi batizado na igreja, serviu na igreja. Ele falou, mas agora eu não vou mais não. Eu cheguei à conclusão que eu não vou mais à igreja. Certo? Desprezo. O outro é que há alguns argumentos possíveis quanto a estar ou não estar na igreja. Alguns argumentos. Vamos ver. Primeiro, não preciso estar na igreja. Natural. Um professor me disse certa vez, estudando sobre o que é verdade, né? É a verdade que os apóstolos, as pessoas perguntavam, Pilatos perguntou a Jesus, o que é a verdade? Mas o professor disse aqui, a verdade é aquilo que é necessário. Se eu não preciso da igreja, ela não é verdadeira. Só é verdadeiro aquilo de que eu preciso. Então, eu não preciso estar na igreja. Essa é uma postura. Outra, preciso estar na igreja, mas não quero ir. Eu até preciso. Eu até preciso da pregação, preciso das orações, mas não quero ir, não tenho vontade. Preciso estar na igreja, mas não vou por um motivo justo. Eu tenho razões. Um pastor meu conhecido falou que a gente nunca deve perguntar à pessoa por que ela não foi à igreja. Porque, no geral, ela vai inventar uma mentira. Então, para a gente não levar ela a um outro pecado, além de abandonar o Evangelho, ela vai mentir. Então, não pergunta por que ela não foi à igreja. Você vai dar a oportunidade dela mentir, ela vai aumentar o pecado dela. A mentira é pecado. Aliás, eu estava vendo só por curiosidade. Há várias coisas que podem destruir a humanidade. Várias coisas. Um meteoro, pandemias, várias coisas. São 7 ou 8 coisas que podem levar ao fim da humanidade. Agora, ultimamente, incluíram a mentira. A mentira pode destruir a humanidade. Imagine se todos os aviões receberem notícias mentirosas sobre informações mentirosas. O piloto do avião recebeu informação mentirosa. O piloto do navio recebeu informação mentirosa. Tá. O que controla a bomba atômica lá nos Estados Unidos recebeu informação mentirosa. A mentira pode acabar com o mundo. Então a gente não fica perguntando muita coisa, deixa para não aumentar, porque já está sufocando, né? Preciso estar na igreja e por isso estarei. Essa é uma outra postura. Eu preciso estar, por isso eu estarei. Ou então, não preciso estar na igreja, mas vou, porque os irmãos precisam de minha presença. Isso é. Eu até vou ficar bem em casa. Eu até fico bem não indo à igreja. Mas aí eu estou privando as pessoas que me amam da minha presença. Aí não é uma interação cristã. Nós poderíamos... Quando às vezes a igreja, muitas pessoas reclamam que a pregação é fraca, o pastor é fraco, tudo bem, aquilo pode não me acrescentar nada. Mas eu estou lá, o irmão me vê, ele gosta de mim. Entendem? Entendem? Então, mesmo que eu ache que não precisa estar aqui, eu tenho que considerar, porque a interação deve produzir ao amor e às boas obras. E cada pessoa contribui, nesse ambiente de amor que é a igreja, cada pessoa contribui para o bem das outras. Então, essa é uma outra possibilidade. Eu não preciso estar na igreja, mas eu vou, porque os irmãos precisam da minha presença.
Então, esses argumentos são maravilhosos. Bem, eu quero prosseguir. Coloca lá. A interação cristã depende da correção bondosa. A igreja é um lugar de erros e de correções. Não é um lugar sem erro. Por essa razão, tem que haver admoestação. O texto diz: façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. A admoestação é uma conduta para corrigir rumos no nosso comportamento. Para corrigir rumos, isso que é a admoestação. A palavra admoestação significa correção e consolação. É ao mesmo tempo corrigir e confortar. Uma pessoa, já aconteceu comigo, que uma pessoa veio e me mostrou um erro. Ele me admoestou. Mas ele me admoestou de tal maneira que me deu alegria. Eu não fiquei com raiva dele. O que a Bíblia diz é que nós precisamos admoestar, corrigir, mas de tal maneira que produza no outro satisfação, produza no outro alegria. Isso que é a admoestação. Em uma comunidade, comportamentos inadequados que precisam ser corrigidos são frequentes. Por isso, precisamos com frequência reprimi-los por meio de uma palavra que precisa ser bondosa. A palavra precisa ser bondosa. Haverá falhas, haverá erros, haverá defeitos. E esses desvios precisam ser corrigidos. A igreja não é um lugar onde ele pode fazer tudo o que quiser. A família também, a empresa. Você trabalha numa empresa, ali você não pode fazer qualquer coisa. Na sua família tem coisas que você não pode fazer. Na igreja é a mesma coisa. Então é necessário que haja correção. Mas na Bíblia, correção é chamada de admoestação. A palavra admoestação está relacionada à função do Espírito Santo, o qual é chamado de Paráclito. A admoestação vem da mesma palavra que designa o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o admoestador. Ele é o paráclito, consolador, o admoestador. A admoestação vem de um verbo que significa chamar para você. Entende? Então, o Danilo errou. Teoricamente, ele errou. A admoestação começa com eu trazendo para mim. É o que o Espírito Santo faz. Ele nos leva para Ele e aí nos corrige. O Espírito Santo não dá um chute na gente e vai se corrigir. Não, Ele nos abraça e nos dá força para nos corrigirmos. Isso é maravilhoso. Irmãos, é tão maravilhoso a vida do cristão, a vida com Cristo, a liderança do Espírito. Isso é tão maravilhoso. E a admoestação. Então, nós, ao admoestarmos, estamos fazendo uma função que é a função do Espírito Santo, que é o Paráclito Consolador, o admoestador, o ensinador. É Ele. Ao corrigirmos o comportamento de uma pessoa, precisamos deixar claro que estamos do seu lado. Como o Espírito Santo foi chamado para estar ao nosso lado, nos consolar e ensinar. A interação cristã deve ser produtora de bons comportamentos, sem grosseria e sem acusações. Quer dizer, não é largar tudo de qualquer maneira, é corrigir os rumos. Um piloto um comandante de um navio, ele tem a obrigação de corrigir a rota. Aquele avião que caiu na floresta amazônica, ele saiu da rota e o piloto não corrigiu a rota. Ele foi para o centro da floresta
amazônica. Estava distraído, não corrigiu a rota. O avião caiu no meio da floresta, porque a rota não foi corrigida. Então, a admoestação é para corrigir a rota sem grosseria. Pois bem, meus queridos, antes de terminar, eu tenho uma palavra, porque como eu incluí no meu sermão o estar na congregação, eu quero dar uma palavra pessoal de reforçar a verdade de que quando nos reunimos na casa de Deus, nós estamos diante de uma experiência única. Se 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Jesus vem estar conosco. Ele está presente, porque nos reunimos em seu nome. Então, cada pessoa que vem, cada pessoa que está conosco, ela contribui para a interação cristã e para a comunhão com Deus. Eu quero fazer referência ao Diego e ao Bruno. Fiquem em pé, por favor. Por favor. Esses jovens são convidados. Antigamente, na nossa igreja, a gente falava visitantes. Mas visitante é uma pessoa que aparece por acaso. Aquele que vem porque nós queremos que ele venha é convidado. Então, o Diego e o Bruno são nossos convidados. E temos de ter essa interação cristã com eles, de tal maneira que eles se sintam bem. Não queremos que eles se sintam mal. E outros convidados, outras pessoas que não são da igreja, da mesma forma. Nós queremos, e Deus quer que a cada dia nós tenhamos mais e mais e mais pessoas. Podem sentar, muito obrigado, sejam bem-vindos. Agora, eu quero terminar. Presta atenção. A palavra do Novo Testamento recomenda relacionamentos profundos de uns para com os outros. Isso é interação cristã, que depende de consideração, estimulação, aproximação e admoestação por meio de uma palavra bondosa. E dessa interação procede o fortalecimento e o crescimento da igreja. A qualidade de uma comunidade depende do tipo de interação que se realiza entre as pessoas daquela comunidade. Depende. Então, a qualidade da nossa comunidade, Igreja Evangélica Moriá, depende dessa interação cristã. Dessa interação, dela procede o fortalecimento e o crescimento da igreja. Essa é a vontade de Deus, que Ele nos ajude. Amém? Vamos fazer uma coisa. Façam uma oração pessoal, certo? Pedindo que Deus abençoe a todos nós, para que as nossas interações com as pessoas sejam interações cristãs e que nós sejamos instrumento de bênção quando entrarmos em contato com qualquer pessoa. A Irene vai tocar uma música para fazermos a nossa oração pessoal. Por favor.